Y claro, hoy diferente, porque hoy nos toca la responsabilidad. Y desde ya quiero agradecer a los pastores, al equipo de misiones por esa confianza. Amén. Y que Dios pueda hablar en cada corazón. Amén. Invito a los hermanos que abran vuestras Biblias, el libro de Marcos, capítulo 1. Sabemos que hoy es culto de misiones, y misiones está en el corazón de Dios. Podemos decir que Dios es el mayor misionario que hay y que ha habido y que habrá, amén. Porque Él ha ido detrás de nosotros, Él siempre está buscando al hombre, siempre, amén. Livro de Marcos, capítulo 1, a partir del versículo 14. ¿Todos encontraram? Amém. Depois que Juan foi encarcelado, Jesus vino a Galileia, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos y creer en el evangelio. Amém. Podéis assentar, hermanos. Amém. E também uno es libre para glorificar el nombre del Señor, amén. Bueno, cuando me dieron esta oportunidad, hace unos 15 días más o menos, yo ya estaba ahí pensando y hablando con el Señor que voy a hablar para tu iglesia, porque sabemos que es una responsabilidad, porque la iglesia, como dice la palabra del Señor, no, es la niña de los ojos de Dios. Entonces uno cuando viene aquí tiene que tener cuidado con lo que va a hablar, para que no venga a ofender lo que es más precioso para Dios, que es su iglesia, que es cada uno de nosotros, porque Él nos ama con un amor inagotable, amén. Entonces nosotros no podemos decir nada que viene de nosotros mismos, o estar aquí para juzgar a alguien, pero la palabra de Dios todo lo juzga. Entonces si digo algo, está en la palabra, ahí ya es uno con Dios, ahí ya no me meto, amén. Bueno, hablando, vemos aqui que a palavra do Senhor disse, não, que depois que Juan foi encarcelado, Jesus vino predicando o evangelho e disse: el tempo se ha cumprido e el reino de Deus se ha acercado. Arrependidos e creer en el evangelho. Sabemos que Juan foi o precursor, não, ele que vino dando a boa notícia, dizendo que vendria uno maior que ele, que iba a ser todo lo que Deus lhe havia ordenado. E sabemos que ele foi perseguido e foi morto, pero ele cumpriu sua missão. Então, Juan cumpriu sua missão, e logo que disse aqui, não, logo que ele foi encarcerado, Jesus começou seu ministério. E lá primeiro que ele ha dicho quando começou seu ministério, que o tempo se havia cumprido e que o reino de Deus se havia acercado. Então, agora, claro, falando do reino de Deus, muitas das vezes pensamos que é o reino de Deus. E se miramos ao princípio, desde o Gênesis ao Apocalipse, Deus sempre está buscando o homem para ter uma relação com o homem, ter uma intimidade, porque sabemos que o homem, ao princípio, e o primeiro que podemos observar foi no jardim del Edén. Deus ha criado o homem, ha criado a natureza, ha criado todo. E diz a palavra do Senhor que todo o dia o homem passava aí dando nome a los animales, y el hombre gobernaba toda la tierra. Pero por la tarde dice que Dios bajaba y andaba, caminaba con el hombre, hablaba con el hombre. Imagina qué gran privilegio el hombre tenía. Pero Dios también puso leyes en el jardín, puso su ley, y ha dicho al hombre: de eso no lo toques, no lo coma. Pero sabemos que el diablo ha engañado al hombre y él ha caído en la trampa del enemigo. Pero Deus também tinha plano de redenção para o homem. Deus não parou por aí. Sabemos que Deus expulsou o homem do jardim por el pecado. Então, já desde o princípio da Bíblia já vemos que Deus não tem relação com o pecado. A partir do momento que entra o pecado em nossas vidas, Deus se aparta. O Espírito Santo se entristece quando nós outros cometemos pecado que desagrada a Deus. Então, temos que ter muito cuidado. E sabemos que Deus aí quitou o homem do jardim e já lo sacou para fora. Pero Deus seguiu buscando o homem
e vemos que em Êxodo, Deus... Bueno, queria comentar também o reino de Deus, para definir melhor, para que possamos entender. He podido definir que é como o cielo en la tierra, é como que o cielo bajase a la tierra para governar al hombre, porque o governo de Deus que é um governo teocrático, é Deus que dá as leis, Deus que dá a direção e Deus que dá o comando para o homem. Então, esse é o reino de Deus. Nossas vidas têm que ser direcionadas por Deus. Sabemos que em cada país tem suas leis, mas nós temos a palavra de Deus, que é a principal lei que nós devemos seguir. Se todo o que o homem hace está contra a palavra de Deus, nós quedamos com a palavra, porque é a lei de Deus. E aí, então, sabemos que em el jardim, o cielo bajava a la tierra, que era Deus, o próprio Deus bajava para falar com o homem, para caminhar com o homem. E agora o homem perdeu essa comunhão, perdeu essa relação com Deus, mas Deus seguiu buscando o homem, e vemos que em Êxodo, Deus chama a Moisés para resgatar o povo, e disse: construa para mim um tabernáculo, para que eu pueda bajar e hablar com o homem cara a cara, frente a frente. Então, aí em el Êxodo, Deus ha dicho ao homem que construíra um tabernáculo para que ele pudesse bajar e sua glória fora manifestada através deste tabernáculo, para que Deus volvera a ter essa relação com o homem. Então, aí em el Êxodo foi o tabernáculo, e logo, com o passar dos anos, vemos que Israel já não queria o governo de Deus. Israel pediu um rei, e Deus disse: vosotros queréis rei, le voy a dar um rei. E Deus, assim sabemos a história, todos os reis que ha passado por Israel, unos buenos e a maioria foram reis malos, que não cumpriram a palavra do Senhor. Pero aí também Deus puso em el coração de Davi de construir um templo, para que a glória de Deus volvera a bajar, para que o homem volvera a sentir a presença de Deus. Então, pero Deus ha dicho a Davi: tu não me construirás um templo, porque tu és homem sanguinário, tu has estado em muitas guerras, tu has peleado muito e has derramado muita sangre, pero su hijo Salomão, ele me construirá um templo. E Deus deu todas as medidas do templo para Davi, pero quem construiu foi Salomão. Amém, irmãos? Amém. Então, aí podemos observar que Salomão construiu o templo de Deus, e todas as medidas, todo como Deus lhe havia ordenado. Então, agora, a partir do templo, Deus bajava em el templo, e os sacerdotes aí hacían os sacrifícios para que o povo pudesse ser liberado do pecado. E se lemos em Êxodo capítulo 20, capítulo 29, diz que o sacerdote tinha que poner, antes de entrar em el tabernáculo, bueno, aqui falando do tabernáculo, porque me olvidava de dizer, antes de entrar em el tabernáculo, que era a presença de Deus, o sacerdote tinha que poner a mão na cabeça de um cordeiro, para que todo o pecado dele se passara para esse carneiro, e logo ele era sacrificado, porque simbolizando a remissão de pecado, simbolizando a santidade. Então, e isso também já nos leva hacia Jesus, que ele foi o cordeiro que foi imolado por cada um de nós outros. Amém, irmãos? Então, sabemos que aqui também no tabernáculo podemos ver que Deus não se pactuava com o pecado, Deus não tinha relação com o pecado. Então, a partir de aí, o sacerdote ponia a mão sobre a cabeça del carneiro, del cordeiro, e todo o pecado era transmitido para ele, e logo era sacrificado ao Senhor. Então, ele entrava limpo, entrava santo na presença do Senhor. Então, aí Deus bajava e falava com eles, eles via a glória de Deus. E o templo é o mesmo. E o templo, sabemos que o sumo sacerdote, quando entrava com atado na cintura com uma corda, porque se ele entrasse, que não estivesse em santidade com Deus, ele era morto, era fulminado na presença de Deus. Então, aí se miramos, vemos e reconhecemos que Deus sempre busca santidade em nossas vidas, sempre busca que nós andemos em santidade. Então, já sabendo aí que primeiramente Deus se apresentou em el jardim, el cielo bajou al jardim, a la tierra, para ter essa intimidade com o homem. Logo foi em el tabernáculo, logo foi em el templo, que era o templo do povo de Israel, porque nós sabemos que Deus
dejó as leis para o povo de Israel. Deus escolheu o povo de Israel, pero Deus ha dicho a eles: vosotros sois linhaje escolhida, sacerdócio santo, para que proclamais mi nombre, para que todas as nações conozcan a través de Israel que eu sou Deus. Pero sabemos que Israel ha falhado. Israel não cumpriu. Israel se foi atrás de outros deuses e cometeu muitos pecados. E Deus agora quita de eles essa promessa que havia hecho. E agora vemos no Novo Testamento que quem vem agora, qual é a presença que vem agora para a terra, para ter intimidade com o homem. Deus envia seu próprio Hijo, Jesucristo, a la terra. E aqui ele disse: não, o tempo se ha cumprido e o reino de Deus se ha acercado. Então, hermanos, o próprio Jesus vino a essa terra, despojou de toda a sua glória, todo o que tinha, deixou todo para que pudéssemos estar nós, ter essa íntima relação com Ele, ter esse privilégio. E sabemos que isso é um privilégio que, às vezes, dizendo assim, não nos damos conta, mas se paramos para imaginar todo o processo que Deus ha hecho, para que nós fôramos resgatados, fôramos sacados do mundo das tenebras, para sua maravilhosa luz. Amém? Então Jesus vino e Ele foi o cordeiro que foi imolado. Agora já não hace falta que nós hacemos sacrifício de animais. Agora só hace falta que nós reconhecemos a Deus, que nós arrependimos com um coração sincero delante de Ele. A palavra do Senhor disse: não, é um arrependimento verdadeiro delante de Ele. E logo nós estamos estudando o discipulado e hemos estudado o arrependimento, do novo nascimento, todo o processo que leva para que nós possamos ter essa relação com Deus. E a palavra do Senhor diz, não, em João 3, que é necessário que o homem nasça de novo, nascer do Espírito, porque o reino de Deus não é carnal, o reino de Deus é espiritual. Então, nós temos a natureza pecaminosa, nós nascemos em pecado, mas a partir do momento que nascemos de novo, Deus nos dá uma nova natureza, nos dá o direito de ter intimidade com Ele, de acercarmos a Ele. Então, cada um de nós temos esse direito de acercar ao trono da glória, para que Ele pueda trazer repentino socorro para cada um de nós. Amém, irmãos? E agora, o tempo de hoje, podemos ver que o cielo se manifiesta em la terra através de quem, irmãos? Através de mim e de ti, através da igreja de Deus. Porque Jesus, antes de subir ao cielo, Ele dijo: é necessário que eu me vaya, porque se eu não for, Ele não vendrá. E os discípulos se quedaram aí preocupados, pero quem vai venir? Pero claro, imagina, tu estar aí com Jesus, vendo os milagres, vendo tudo o que Ele hacía, o reino de Deus se havia acercado, e Deus havia traído as boas notícias, as boas novas do reino de Deus. Bueno, me olvidé de falar o tema do mensagem, que é as boas novas do reino de Deus. Então, essa boa nova Jesus ha traído para nós, que é o direito de salvação, o direito de sermos liberados do pecado, que a Bíblia diz, não, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. E nós estávamos pior todavia, porque o povo de Israel todavia tinha os mandamentos de Deus, tinha a Torá que eles seguiam. E muitas das vezes era demasiado, porque eles, além da lei de Deus, eles criaram mais leis para poder, añadiram mais leis do próprio homem. Então, pero sabemos que eles não puderam cumprir essa lei. ¿Por quê? Porque era muito pesada, e porque Jesus, Cristo, Deus sempre, a palavra do Senhor disse, não queria sacrifício, senão obediência. Pero eles não entenderam. Eles sacrificavam todo o ano aí ao templo para a remissão de pecado, pero quando saía de aí, volvia a cometer os mesmos pecados de antes. Então Deus disse: eu não quero sacrifício, eu quero obediência. E para nós também Ele disse o mesmo. Não quer, muitas das vezes queremos fazer muitas coisas, buscamos fazer muitas coisas e nos olvidamos da obediência, que é o principal. Obedecer a palavra de Deus, obedecer seus mandamentos. E agora disse que
Deus, Jesucristo, se va al cielo, pero Él dice, pero enviaré un consolador para estar con vosotros. Y la palabra que el hermano ha leído hoy, ¿no? En 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo 9. Y ahora dice, mas vosotros sois linhajes escogidos, real sacerdócio, nação santa, pueblo adquirido por Deus, para que anuncieis a virtude de aquele que nos chamou de las tinieblas a sua admirável luz. Aqui, hermanos, vemos que a promessa que Deus havia hecho ao povo de Israel, eles não puderam cumprir, mas agora Ele hace a mesma promessa a nós. Nós sois linhajes escorridos, real sacerdócio. Amém, hermanos? Que estamos fazendo? Agora perguntamos cada um, que estamos fazendo? Essa palavra me ha tocado muito no coração. Imagina ser um linhaje escolhido de Deus, real sacerdócio. E muitas das vezes, que estamos fazendo para Deus? Que estamos fazendo? A missão que Ele nos ha dado, não? E ha dicho, a palavra do Senhor disse, não, vosotros sois a luz del mundo. Então, que é a luz? E diz que a luz não pode ser ponerla debajo de algo, porque não pode quedar tapada, tem que estar à vista, tem que estar em el alto. E que luz que tu estás resplandecendo? Eu, em meu trabalho, em todo onde estou. Aí muitas vezes dizemos, eu já contribuo para missões, eu já hago isso, hago aquilo. Pero em nossa vida diária, o que estamos fazendo? Deus hoje nos faz uma pergunta, não? Estamos levando essa boa nova do reino? Estamos anunciando essa boa nova do reino? Eu sei que eu não posso me deslocar para vários lugares porque tenho um trabalho, tenho uma residência, pero há pessoas que estão a meu redor. Pero as pessoas que eu conosco, igual a maioria dos irmãos não conhece. A pessoa que tu conhece, eu não conosco, pero tu pode acercar-se a essas pessoas e anunciar este reino que Deus ha proclamado para nós. Então, que nós devemos sentir essa necessidade, sentir esta missão que Deus nos ha dado. Imagina que o próprio Jesus vino, nos reconciliou com Deus, nos ha dado paz para com Deus, nos ha justificado por su sangre e agora Ele nos dá essa missão, que somos linhajes escorridos, somos sacerdotes real e somos a luz del mundo para alumbrar a los que estão em tenebras, para os que estão aí no mundo perdido. Muitas das vezes miramos as estatísticas e miramos Espanha, tantos de homicídio, e miramos a maioria dos homicídios são adolescentes, jovens que estão quitando sua própria vida porque não têm esperança, não têm paz, não têm gozo. Sabemos que muitas das vezes a palavra do Senhor disse, não, devemos ter gozo, e o gozo que é muitas vezes muitos confundem com alegria, com felicidade. Sabemos que a alegria é um estado que não é permanente. Hoje estou alegre, mas se me passa algo, eu al momento já me volvo triste, porque são a felicidade e a alegria são através da circunstância, pero el gozo que viene del Espírito Santo é permanente. É esse gozo que nós devemos ter cada dia, o gozo do Espírito Santo em nossas vidas. Que venga, que situação que venga, nós estaremos gozosos, porque o Espírito Santo de Deus nos dá esse gozo. Amém, hermanos? Então, sabemos que temos uma missão e devemos cumpri-la. E não é só para mim, só para o pastor, é para cada um de nós. Deus põe pessoas em nosso caminho, põe pessoas em nossa vida para que nós que hacemos? Hablemos de Deus para eles, anunciemos este reino que se ha acercado. E sabemos que o reino de Deus, ele é tanto presente como futuro. Amém? Ele é presente em nossas vidas hoje, na vida de cada um de nós. O reino de Deus se ha acercado a nós e nós temos conhecido essa maravilhosa boas novas do reino. Então, que não quedamos só para nós, porque muitas das vezes nós somos egoístas e às vezes juzgamos, não, que esse tem a cara muito feia e é muito sério, igual vou falar com ele e me disse coisa que me vai ofender. Pero aí logo se miramos a Jesus, disse, não? Que eu fui perseguido, fui humilhado, fui maltratado por amor a todos, pero Ele
não abriu sua boca. Então, ele ha dicho que lo mismo pasaría a nosotros, que muitas vezes íbamos a ser perseguidos, íbamos a ser tenidos por locos. ¿Por quê? Porque esse evangelho para o mundo é loucura, pero para el que cree é poder de Deus. Amém, hermanos? É poder de Deus. E o reino de Deus é poder em nossas vidas. Devemos tomar posse desse reino, desse poder que Deus nos dá. Não, às vezes estamos, eu digo por mim, muito tempo he estado como dormido, he estado aí acomodado, e aí em minha tranquilidade, vou à igreja, tenho um trabalho, tenho uma família bendecida, uma esposa maravilhosa, um filho maravilhoso, todo está bem. Então, claro, nos olvidamos da verdadeira missão que temos. Não quero dizer que tu tens que deixar tu trabalho, deixar todo e sair correndo por aí, não. É simples, é onde tu está, lo que está a tu alrededor. Aí tu tens que ser luz. Muitas das vezes somos luz, mas somos luz como os intermitentes, não? Hoje estamos encendidos, quando vem algo, apagamos. Logo volvemos a encender outra vez. Então, quem te vai seguir? Nadie te vai seguir. Por quê? Porque a luz tem que estar sempre encendida, tem que ser uma referência. Nós outros temos que ser uma referência para o mundo que está aí fora. Que eles vejam que nós somos igual que eles, passamos por luta, passamos por enfermidade. Muitas vezes temos um familiar que cerca, que está aí passando por momentos difíceis, por enfermidade, pero tu tens que transmitir esse gozo, essa paz que Deus te dá, para que eles vejam e dizem, mira, realmente aí vai um filho de Deus, aí vai um servo de Deus. E eles, quando eles veem isso em nós outros, eles se vão acercar. E eles, ou nós outros, a verdade é que nós outros devemos acercar-nos a eles, pero se tu igual não se acerca, pero seguro que eles vão acercar a ti e te vão perguntar, que te passa? Todo o que tu está passando e tu todavia tens gozo, tu todavia te veo aí com o mesmo, não cambia, tem o mesmo gozo do Espírito Santo. Isso que é, irmãos, é o Espírito Santo que Deus ha enviado para habitar dentro de nós outros. Então, aqui vemos a palavra de Deus, não? Que Deus sempre buscou uma maneira de habitar com o homem, e agora Ele habita em nós outros com o Espírito Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo, hermanos? La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo es el mismo que resucitó a Jesucristo de los muertos. Es el mismo Espíritu, es el mismo poder, es la misma unción, es todo. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Realmente creemos en este Espíritu Santo? Yo digo, la palabra primeramente habla a mi corazón. ¿Qué estamos haciendo? Muchas de las veces estamos aqui, todo bem, todo contento, pero logo quando salimos, ¿qué estamos haciendo para as pessoas que realmente necessitam? Eu sei que na igreja há pessoas que necessitam e há pessoas que Deus ha posto no coração, que estão aí al pé do canhão e ajudando e buscando, pero aí fora também há muitos, não é um nem dois, são milhões que estão sendo echados em el lago de fogo, que estão em el pecado. Aí por quê? Porque não escutaram a palavra de Deus, não escutaram essas boas novas que Deus nos ha encargado a nós outros. Não hace falta que tu haga muita coisa só em seu trabalho, em sua família, em seus parientes, em los amigos que estão a seu redor. Leve este mensagem, essa boa nova de Deus. Não importa se eles agora, pode que agora eles não aceitam, porque igual a vida deles agora todo vai bem. E eles dizem, não, para que vou buscar ao Senhor se todo vai bem? Por quê? Porque eles não entendem o mensagem do Evangelho. Mas sabemos, se miramos a parábola do hijo pródigo, vemos aí um exemplo de que o hijo pródigo, muitas vezes dizemos que o hijo pródigo buscou o padre, mas não, hermanos, o hijo pródigo não buscou o padre. O hijo pródigo disse que quando ele estava aí já com o cerdo, que já não tinha esperança, ele se acordou, em la casa de mi padre há abundância de pão, levantaré e iré a ter com ele, e pediu perdão a Deus. Pero que vemos aí? Foi o hambre que ele levou ao padre. Não foi, ele não amava o padre. Por quê? Porque ele abandonou todo, deixou, mira, dá-me a parte de minha herança, eu me vou. Abandonou o padre. Deixou o padre aí abandonado. E muitas das vezes nós estamos na casa do Senhor e vemos pessoas que se desfiam, que saem da presença do Senhor, deixa todo, abandona o padre e se vai, volve ao mundo. Pero o padre sigue aqui,
de braços abertos. E vemos que quando o hijo chegou, aunque foi por sua hambre que ele levou ao padre, pero el padre vino correndo e le abraçou. E hizo uma fiesta. Ele volviu a dar todo o direito que ele tinha. E assim fomos nós quando estávamos aí em la masal del pecado, desgarrados, sem esperança, sem Deus. Cristo Jesus vino e nos trajo a salvação. Volvió a darnos esse direito. Então, hermanos, que cada um de nós dejo esta palavra para que cada um de nós vengamos a ter esse amor por las almas, por las pessoas que estão aí afuera, e não vengamos solo ser egoísta e querer guardar tudo para nós. Vai chegar ponto que vamos explotar, porque de que vale o conhecimento se eu não lo transmito a outras pessoas que realmente necessitam? Amém, hermanos? Então, que nós possamos entender que muitas vezes muitos saíram da presença do Senhor, pero quero dizer para ti hoje que o Padre sigue aqui. O Padre sigue de braços abertos e não importa o que tu has hecho. A pastora disse não, para que nós vengamos como estamos, pero logo que não quedamos como estávamos. Ele nos aceita como nós estamos, pero logo Ele pede que nós cambiamos e que hagamos cambio em nossas vidas. Então, Deus quer abraçar a cada um de nós hoje. Aunque tu podes dizer, pero he hecho muitas coisas que é desagradável ao Senhor, pero Ele está aqui para te abraçar nessa noite, amém? O Padre te dá o direito de outra vez unir-se à família, unir-se à unção, à comunhão, volver a ter comunhão com Ele. Que não seja por falta de perdão, que não seja por ódio, por rancor, ou por algo que te ha ofendido. O Padre sigue esperando. Não espere que a circunstância te traga ao Padre. Que muitas vezes, se cada um de nós fomos mirar o que nos ha traído a Deus, igual foi a circunstância, a situação econômica. Outros, pode que foi por enfermidade e vindo ao caminho do Senhor para que Deus lhe traera sanidade. Outros, pode que foi os jovens, a maioria por uma novia. Igual, mira aí, uma chica que me gusta, me vou para aí. E claro, pero quando uno chegou aqui, ele sentiu o abraço do Padre, sentiu esta unção. Então, o Padre hoje nos chama que volvamos a seus caminhos, que volvamos à casa do Padre, para que Ele possa te dar esse abraço e dizer: Hijo, aqui estou. Eu nunca esqueci de ti. Deus nunca nos olvida de cada um de nós. A palavra do Senhor disse que Ele não tem prazer na morte do ímpio, mas Ele quer que todos cheguem a arrependimento. Amém, irmãos? Então, que cada um de nós podamos tomar consciência de lo que Deus ha hecho por nós e que possamos levar estas buenas nuevas. Amém, irmãos? E aqui termino e que Deus possa seguir falando em cada coração. Amém? Graças.